Bom dia, excelentíssimos senhores conselheiros, integrantes do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, presentes neste plenário. Declaro aberta a segunda sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, na forma prevista no artigo 25, parágrafo 1, de seu regimento interno, e artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar número 72/2001. Registro que, para a realização desta sessão, foi necessária a convocação dos senhores procuradores de justiça, no caso da minha pessoa, doutor José Paulo Silva, doutora Suzane Pompeu Saraiva, doutora Maria do Socorro Brito Guimarães. Bom dia, doutora. Para integrar o Conselho Superior do Ministério Público na forma prevista no artigo 35, parágrafo 3º, combinado com o artigo 41, parágrafo 2º da Lei Complementar número 72/2008. E artigo 27, inciso 2, letra B, do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, em virtude dos impedimentos constitucionais dos processos. Membros desimpedidos do Conselho Superior do Ministério Público, Dr. Plácido Barroso Rios, que no momento se encontra em missão institucional em Brasília. Daí recai sobre a minha pessoa, na qualidade de mais antigo, mais velho, como diria o doutor Elcio Weber, eventualmente está presidindo esta sessão com muita honra. Doutora Vera Lúcia Carvalho Brandão, doutora Luzanira Maria Formiga, doutor Antônio Firmino Neto e o nobre doutor Lélio Soares Cavalcante Júnior. Realizaremos agora, senhora secretária, a conferência de quórum na forma do artigo 14 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Presente os senhores procuradores: José Paulo Silva, que nos fala, doutora Vera Lúcia Carvalho Brandão, doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva, doutora Luzanira Maria Formiga, doutor Antônio Firmino Neto, doutor Lélio Soares Cavalcante Júnior e doutora Maria do Socorro Brito Guimarães. Conforme já anunciei, a ausência justificada do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, doutor Plácido Barroso Rios, em razão de compromisso institucional junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Totalizando, portanto, 7 conselheiros. Verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão na forma do artigo 15, inciso 1 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. E registra a presença do excelentíssimo doutor Raimundo de Souza Nogueira Filho, na qualidade de representante da nossa Associação Passista. A presente sessão extraordinária, convocada pela necessidade de apreciação de matéria de relevância e urgência institucional e de atribuição deste colegiado, sobre a relatoria da senhora conselheira doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão, com a finalidade de julgar os processos número 6090/2016-9 e 7666/2016-5, 7667/2016-3. No ensejo, quero saudar também ao novo doutor Bolso, doutor Joatan, nosso colega ministerial, doutor Joatan Castro Machado. Dado do processo número 766, inicialmente, a exceção de impedimento. Recipiente é a doutora Luzanira Maria Formiga, exceto o doutor José Maurício Carneiro. Aqui eu gostaria de indagar a doutora secretária do João Colegiado, que ela possa informar, parece que já há uma desistência, uma suspeição, pode até apresentar a sua relatora, para que ela faça o seu pronunciamento preliminar em relação à exceção de impedimento. Meu bom dia para todos. Senhor presidente,
Eu gostaria de indagar se eu posso fazer só a emenda, porque a medida está prejudicada. Então, para não ficar muito extenso, E dá uma certa celeridade. Exceção de impedimento levantado em desfavor do excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. José Maurício Carneiro, convocado para funcionar ao julgamento do processo número 6090/2016, dígito 9, que estaria impedido para atuar no referido processo em razão deste ter atuado anteriormente em procedimento instaurado na Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública, PROCAP, contra o promotor de justiça, Dr. Joatan de Castro Machado. O procurador de justiça em questão, em substanciosa manifestação acostada às folhas 147/151, completou os motivos pelos quais entende não encontrar-se impedido, porém, ao final de sua manifestação, em razão de sua imparcialidade, ter sido posta em xeque por um membro do próprio Conselho Superior do Ministério Público, e para que não respingue qualquer dúvida acerca da legitimidade da decisão que vier a ser tomada, entende que deve se afastar do julgamento do processo 6090/2016, o que faz arguindo a sua própria suspeição, por questão de foro íntimo, com fundamento no artigo 212.6 da Lei Complementar Estadual número 72/2008. Perda superveniente de objeto da presente exceção de impedimento. Mérito prejudicado. O colegiado poderia se pronunciar de uma forma geral se está naturalmente prejudicado a uma desistência do Maurício, por questão de foro íntimo, que nós não podemos adentrar a análise. Ele já manifestou no seu parecer e eu gostaria de ouvir então os demais pares. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu gostaria só de que, como eu fui a parte autora, eu não posso me manifestar em relação ao mérito, mesmo que da pedido de suspeição arguido por Sua Excelência, Dr. Maurício. Acredito que seja melhor postura minha. Vossa Excelência, que argui, então, gostaria de fundamentar. Eu fui a autora da exceção do impedimento de Sua Excelência, Dr. Maurício. Eu gostaria de explicitar as razões. Não, eu não vou me manifestar. Não vai se manifestar. Mesmo que agrade o Conselho, não devo me manifestar, porque eu fui autor do pedido. Pois não. Mesmo que o pedido esteja prejudicado por conta do próprio Dr. Maurício ter julgado pedido pela sua suspensão. Mas como eu fui a autora do pedido, acho que devo me manter silente nesse momento. Os demais membros gostariam de saber se tem um pronunciamento. Todos acatam na prejudicial, eu acho que não tem que se discutir. Nem dúvida, né? Acho que todos estão a bordo, né? O Conselho Unânime tomou conhecimento da declaração de suspeição do seu procurador de justiça, Dr. José Maurício Carneiro, determina a realização dos expedientes necessários a cargos da Secretaria do Colegiado. O segundo exceção de impedimento é o processo 7667. Esse cliente é o doutor Alcide Jorge Evangelista Pereira, exceto é a doutora Rosamira Maria Formiga. Passa a palavra à doutora Vera Lúcia Carvalho Brandão para apresentar a respeito. O doutor Paulo já declinou o número do processo e o recipiente e a excepta, então eu vou ler o relatório. Assunto: exceção de impedimento.
Depois do relatório, daria a palavra primeiro a Vossa Excelência. Depois a coluna Zangueira também pediu para essa. E eu queria, doutora Sérgio, dar o meu bom dia, muito carinhoso a Vossa Excelência, e de férias vir aqui sentir a saudade do seu conselho, você anda e trabalha tanto. Bom dia. Fico muito feliz com a sua presença. Doutora Vera Brandão. Cuida os autos de exceção de impedimento oposta pelo excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Alcides Jorge Evangelista Ferreira, por ocasião da 8ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, realizada no dia 23 de fevereiro de 2016, arguindo que a excelentíssima conselheira doutora Luzanira Maria Formiga estaria impedida para funcionar no julgamento do processo número 6090/2016, dígito 9, em virtude desta última já ter funcionado quando o julgamento de admissibilidade do pedido de inscrição do promotor de justiça Dr. Joatan de Castro Machado para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade a segunda instância, edital número 069/2015. Em face da exceção de impedimento, cópia integral dos autos do processo número 6090/2016, dígito 9, for encaminhada à senhora conselheira Luzanira Maria Formiga, hora e certa, para que esta pudesse se manifestar sobre a referida exceção no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 308 do CPC, que for aplicado ao caso concreto de forma subsidiária. A ilustre conselheira, em substanciosa manifestação apostada às folhas 147/152, ofertou os motivos pelos quais entende não se encontrar impedida. Salienta, entre outros fatos, que, ao contrário da suspeição, que tem caráter subjetivo, o impedimento possui caráter nitidamente objetivo, presunção absoluta, e que, ao analisar os casos de impedimento de suspeição, seja no âmbito da Lei 8.112/90 do Direito Processual Civil, do Direito Processual Penal ou ainda do Direito Processual Administrativo, não vislumbrou em tese quaisquer das hipóteses ali elencadas. Argumenta que, se o conselheiro que votasse favorável ou desfavorável pedido de inscrição em processo de promoção ou remoção, ficasse também impedido para votar promoção ou remoção ou seus incidentes processuais, inúmeros processos já julgados pelo egrégio Conselho Superior do MP estariam, no seu entender, nulos, e que tal situação tornaria também inviável os trabalhos, pois a cada julgamento de inscrição para promoção ou remoção, o novo Conselho Superior deveria ser formado para julgar as promoções ou remoções em definitivo. Por fim, consignou a excerta que foi reconduzida para compor o Conselho Superior do Ministério Público por decisão soberana da categoria para o exercício de 2016, que se sucedeu àquele que julgou a admissibilidade da inscrição do candidato Dr. Joatan de Castro Machado, exercício 2015, para concorrer ao cargo de Procurador de Justiça, havendo assim, ao seu ver, direito líquido e certo em votar referido incidente processual pela investidura do cargo, bem como para promoção em face do edital número 069/2015. É o relatório. A matéria, inicialmente, nós vamos dar a palavra ao doutor Alcides Jorge, e após a fala do doutor Alcides, já de antemão, já declaro também Vossa Excelência, doutor Luzanira, poderá usar a palavra nos termos regimentados. 10 minutos. Senhor Presidente, demais componentes desse Conselho, senhor representante da nossa associação, funcionários, todos os danos presentes, meu amigo Francisco, doutor Revolta, colega da velha Salamanca e do Cotipuns, no final de setembro,
empreendimento da doutora Zumira foi motivado pelo seguinte: houve aqui uma autodeclinação de entendimento feita pelas colegas integrantes da Comissão de Inquérito Administrativo, pela Fátima Diana e a doutora Vera Ferraz, certo? E essa declinação decorreu do fato de ter funcionado na Comissão de Inquérito. A comissão desta foi sob ligada a uma figura de saída. E o fundamento desse documento resulta no fato de que quem funciona no procedimento em relação ao fato está sendo objeto de julgamento, naturalmente está pedindo. No caso do desembargador, eu vou concluir a instrução. No caso do representante do Ministério Público, da Câmara Criminal, tem a atuar em frente em toda instância. Isso é natural e a doutora Zumira vai discutir com muita clareza. Mas eu me insurgi em relação a essa declinação, porque o que está sendo cogitado aqui não é mais uma promoção, é um incidente de desclassificação. Em segundo lugar, os auditos procedimentos que eu tive participação não são eles que estão sendo cogitados nessa desclassificação. São outros fatos. Esses procedimentos, a doutora Suzane Pompeu, Saraiva, quando foi relator do processo de inscrição do doutor Guardan, ela havia se manifestado desfavorável, porque, embora o relatório da corredoria não tenha qualquer interpretação do Estado Civil, como caso acontece na sua promoção, pairavam duas sindicâncias por condução de serviços em atraso e quebra de dever funcional relativa à não participação em audiências. Que são justamente os procedimentos que eu participei, no inquérito administrativo que eu participei. Ocorre o seguinte: esse voto foi vencido e substituído pelo voto divergente pela doutora Zumira. Ora, se eu não pudesse participar desse julgamento da desclassificação, pelo fato de ter integrado a comissão, também a doutora Zumira não podia participar, porque entrou um mérito em relação à promoção do julgamento. Entendeu? Essa foi a minha visão, a princípio, em relação a citar o seu entendimento. Em segundo lugar, eu tratei de examinar o edital 68 e 69, que foi votado a questão da inscrição do projeto. E vi o seguinte: os fatos que estão sendo suscitados para a desclassificação do PJ são dois inquéritos administrativos de número 2023/2016, 2022/2016, o processo clínico em tramitação no órgão especial do Tribunal de Justiça com audiência marcada para o dia 21 deste mês de março, e um PIC, esse procedimento investigativo criminal em trânsito em trocado. Não tem nada a ver com aqueles outros procedimentos que eu participei. Não tem nada a ver. Né? Objetivamente, não considero que. Em segundo lugar, a relatoria da doutora Zumira foi em relação aos procedimentos que a gente participação. Não tem nada a ver com o que está sendo objeto da participação. Nem eu estou dizendo, nem ela também está. Diversos no seu papel de objeto diferente. Né? Então eu queria só fazer esse esclarecimento, muito embora eu acompanhe também o comportamento do doutor Maurício, uma vez que começaram a mexer na área, me causou essa quebra que foi suscitada no carneiro meu, né? Eu não participei de nada que está sendo cogitado e investigado nessa situação.
Eu também considero que já foi tratado, eu venho batendo muito tarde com os colegas uma comissão, se autodeclararam impedidas, né? Muito embora eu volte a dizer que são 2 inquéritos administrativos instaurados a partir desse ano, e há mais de um ano que não participo da comissão. Então eu finalizo essa minha participação dizendo que objetivamente nem estamos aqui, nem por exemplo, que são examinados. Só isso. Vossa Excelência concluiu. Palavra. Questão de ordem. Eu queria só esclarecer para esse conselho, Vossa Excelência, que não responde ao processo legal. Na verdade, há uma manifestação do Dr. Maurício Carneiro pedindo, referendado pelo Procurador da Justiça, pedindo para marcar a audiência eliminada de aprovação penal. E eu não fui denunciado, votei absolutamente o procedimento de regulamento. Há sim a audiência de criação penal marcada, e eu devo aceitar ou não, dependendo das circunstâncias. Vossa Excelência. Fica à vontade. Doutora Luzanira Formiga, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigada, Excelência. Excelência, o senhor presidente do Conselho Superior do Ministério Público, Sua Excelência, Dr. José Valdo Silva, e onde peço venha a todos os presentes para saudar a todos na pessoa do seu presidente. Inicialmente, gostaria de relembrar o que aconteceu na 8ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, levada a efeito no dia 23 de fevereiro de 2016. Integravam o Conselho Superior do Ministério Público, em sua 8ª sessão ordinária, os seguintes membros: o Dr. Plácido Rios, na condição de presidente, o Dr. José Wilson, na condição de corregedor, o Dr. Maurício Carneiro, membro convocado, o Dr. José Valdo, membro convocado, a doutora Vera Brandão, membro titular, eu, Luzanira Formiga, membro titular, o Dr. Firmino Neto, membro titular, a doutora Diana Cavalcante, membro convocado, a doutora Vera Ferraz, membro titular, e o doutor Alcide Jorge, membro titular. Eu estou apenas fazendo aqui para relembrar, especialmente para o doutor Socorro Brito, que não estava aqui presente nessa sessão, para todos os presentes, para retratar a realidade do que aconteceu nesta 8ª sessão ordinária, que ensejou tanto o meu pedido de presidente como de Sua Excelência, doutor Maurício Carneiro. Quando íamos dar início à apreciação do pedido de desclassificação formulado pela Corregedoria em desfavor de Sua Excelência, o Dr. Joatã, as excelentíssimas conselheiras, Dra. Fátima Diana e Dra. Vera Ferraz, levantaram questão de ordem, já que ambas haviam subscrito expedientes alegando impedimento para julgar o processo. Após intensa discussão, o Conselho Superior do Ministério Público decidiu que a doutora Fátima Diana e a doutora Vera Ferraz estariam impedidas, em face de ambas terem integrado comissão de inquérito administrativo envolvendo a pessoa do doutor Joatã, mesmo tendo o inquérito administrativo resultado em arquivamento. Em face desta decisão, o Conselho Superior entendeu que elas duas estavam impedidas pelo fato de elas terem participado de inquérito administrativo. Em face dessa decisão, o Conselho Superior entendeu que Sua Excelência, o doutor Alcide Jorge, evangelista, também estaria impedido de participar do julgamento, já que eu mesmo, de igual modo, havia integrado a mesma comissão de inquérito administrativo. Não seria lógico as duas estarem excluídas e o doutor Alcide Jorge, que também havia integrado a mesma
comissão de inquérito administrativo não ficar também impedido, porque já que o Conselho decidiu que elas duas ficariam, automaticamente puxou Sua Excelência do Alcides. Diante da questão levantada e decidida pelo Conselho, eu me vi obrigada a suscitar o impedimento do Dr. Maurício. Não fiz isso por gosto, por qualquer outra questão, já que no corpo dos autos que iam julgar existia uma peça judicial subscrita por Sua Excelência o Dr. Maurício Carneiro, onde ele litiga judicialmente contra o Dr. Joatan, acusando da prática de um crime ambiental. Apesar de Sua Excelência o Dr. Joatan dizer que não existe ação, mas existe uma peça judicial, aquilo ali é uma peça judicial, onde Sua Excelência o Dr. Maurício acusa formalmente o Dr. Joatan na prática de um crime. Então ele está litigando, ele é quem subscreveu esta peça, então ele está formalmente litigando judicialmente contra Sua Excelência o Dr. Joatan. Esse expediente não é um pedido de voto por gratulação do Dr. Joatan, não é um pedido à presidente do tribunal que faça isso ou aquilo com relação ao Dr. Joatan. Ele narra a ocorrência de um crime, então ele está litigando judicialmente contra Sua Excelência o Dr. Joatan. Finalmente, ele finaliza nesse expediente, solicitando que seja designada a audiência para que Sua Excelência o Dr. Joatan aceite ou não proposta de suspensão. Um ato criminal também. Em ato contínuo, o Dr. Alcides suscitou o meu impedimento, arguindo que eu estaria impedida de atuar no julgamento, tendo em vista eu haver participado da sessão que deferiu o pedido de inscrição do Dr. Joatan em face do edital 69/2015. A conclusão de tudo isso, as duas exceções de impedimento foram autuadas e serão hoje objeto de apreciação de Vossas Excelências. Uma já foi, que é a do Maurício, e agora está sendo a minha. Eu transcrevi, fiz chegar ao conhecimento de Vossas Excelências a fundação jurídica aplicada ao caso sob exame. Pode-se conceituar, Dr. Joatan, por favor? Porque aquela minha velha mania de júri, eu sofri demais quando estava fazendo meu júri no interior. Porque se tinha uma pessoa falando lá no fundo da sessão, eu acho assim que, como é um momento delicado da vida, tanto dos réus, quando eu fazia lá, como a de hoje, eu acho assim que tem que ter assim, uma concentração plena de todos os que estão aqui, para realmente que se faça justiça. Não, essa é uma mania besta. Pode-se conceituar impedimento no processo administrativo como uma situação objetiva que gera uma presunção absoluta de parcialidade. Já a suspensão é impedida como uma situação subjetiva que gera uma presunção relativa de parcialidade, sendo ambos casos de afastamento do julgador. Então, vamos agora analisar a previsão de impedimento de suspensão no direito processual penal. Então, eu fiz chegar com as Vossas Excelências. Então, quais são os artigos do Código de Processo Penal que dizem que o juiz ou o promotor estará impedido? Os artigos 112 do Código de Processo Penal, 252, 253, 254, 255 e 256. E nenhum desses artigos que eu acabei de citar do Código de Processo Penal, subsidiariamente ele é aplicado no direito administrativo, elenca, como Vossas Excelências editores são conhecedores, algum motivo que me impeça de participar do julgamento. Vamos para frente. A previsão de impedimento e suspensão do direito processual civil. Onde é que está dito que onde nesses artigos se reporta a impedimento e suspensão? Tanto do juiz como do promotor. É no artigo 134, 135, 136, 137, 138 do Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, eles falam mais sobre o aspecto de parentesco, de amizade, de inimizade. Eles se reportam mais a esses aspectos. Agora vamos à
previsão, eu citei tanto o Código de Processo Civil como o Processo Penal, porque a nossa lei, no processo administrativo, subsidiariamente, os impedimentos previstos tanto no Código de Processo Penal como no Código de Processo Civil são aplicados. Por isso é que eu tive que fazer referência a todos eles. Agora vamos lá. A previsão de impedimento e suspeição no direito administrativo. Na legislação pátria, no que concerne a alegação de impedimento, assim estabelece a Lei 8.112/90, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que também subsidiariamente, quando a nossa lei omissa, se aplica. Que fala, é o artigo 149, o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores, aí vem elencando. Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro, parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Vamos para frente. A Lei Complementar 72, que é a nossa, que instituiu a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará e das outras providências de escravo. E que artigos a nossa Lei 72 fala dos impedimentos e suspensões. O artigo 215. Os membros do Ministério Público dar-se-ão por impedidos ou suspeitos nas hipóteses definidas em lei, comunicando o fato, motivado imediatamente ao Procurador-Geral de Justiça para efeito de substituição. O artigo 252, aplicar-se-ão subsidiariamente ao procedimento disciplinar. Senhora, se me interromper, Vossa Excelência tem mais a prorrogação regimental de 10 minutos, certo? Vou acelerar. Tá bom. Mas eu queria só pedir licença também para registrar a presença das nossas queridas colegas, doutora Eliane Nobre, ex-procuradora-geral, e doutora Isabel Pouco, que acompanha essa sessão. Eu já estou na prorrogação. A partir de agora está sendo contado. 10 minutos. Aplicação subsidiariamente ao procedimento disciplinar, norma do Código de Processo Penal e Processo Civil. A nossa própria lei prevê. O artigo 267, o Conselho Superior, apreciando o processo administrativo, poderá, não participará da deliberação do Conselho Superior que haja de qualquer forma participado na sindicância, é textual, não é qualquer fato não. Sindicância ou no processo administrativo disciplinar. O artigo 278 aplica subsidiariamente ao Ministério Público e às outras leis. Além disso, cabe citar que o artigo 18 a 21 da Lei 9.784/99, ao tratar do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que assim dispõe sobre o impedimento da suspensão inversa. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que interessa mais é que a gente esteja litigando, foi neste aspecto aqui que eu observei com relação ao Maurício, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. A outra lei, a Lei 8.625, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, o artigo 43, são deveres do membro do Ministério Público, além de outros previstos em lei, declarar suspeito ou impedido. Dispõe a Lei Complementar 75, de igual modo, dos impedimentos e suspensões, é o artigo 238. Os impedimentos e as suspensões dos membros do Ministério Público são os previstos em lei. Como dito anteriormente, o agente administrativo impedido ou suspeito de atuar em processo administrativo fica proibido de compor comissões processantes e de instaurar ou julgar processo administrativo. A diferença entre o impedimento e a suspensão, no entanto, está no grau de comprometimento do agente com a causa. Se o conselheiro quer votar favoravelmente ou desfavoravelmente a pedir de inscrição em processo de promoção ou remoção, ficasse impedidos para votar promoção ou remoção com seus incidentes processuais, como o presente caso, segundo o impedimento de sua excelência, o doutor Alcides Jorge, e como os processos já julgados por este colegiado estariam nulos. Porque é ilógico se entender pelo simples fato de um conselheiro ter atuado no pedido de inscrição. E como eu gostaria até de acrescentar, porque o doutor, na manifestação oral, ele fala que se entra no método. No pedido de inscrição, não se entra em método de promoção, é só um juízo de admissibilidade. A gente, obrigada, doutor Luciano, nossa lei trabalha sobre a cabeça, porque nós dizemos isso
no ano passado e estamos fazendo novamente esse ano. Não se julga mérito, é o segundo momento. Apenas o juiz de admissibilidade é que observar. Então, se o conselheiro que votasse o pedido de inscrição ficasse impedido de prosseguir no feito, é ilógico, porque outro conselho teria de ser formado. Se todos aqueles que tivessem iniciado o julgamento no pedido só de inscrição, todos os que já foram feitos ao longo de todo o Ministério Público estariam todos nulos, que não é o caso. Existe um só precedente nesta Procuradoria que o conselheiro votou no pedido de inscrição e não pôde mais, julgou o processo em definitivo e o processo foi nulo. Isso nunca existiu de ter. Por outro lado, tornaria inviável os trabalhos do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, pois a cada julgamento de inscrição para promoção ou remoção, o novo conselho deveria ser formado para julgar os processos de remoção definitiva. Isso é inviável, não é prática. A presente conselheira foi reconduzida para compor o Conselho Superior do Ministério Público, decisão soberana da categoria, para o exercício de 2016, que se sucedeu àquele que julgou a admissibilidade da inscrição do candidato Dr. Joatana, para concorrer ao cargo de Procurador de Justiça, havendo direito livre e certo dessa conselheira em votar referido incidente processual pelo investidura do cargo, e por uma promoção em fase do edital 69/2015. Não há, portanto, nenhum dispositivo em qualquer legislação, normalmente na Lei Complementar 72, e eu desafio quem me prove o contrário, previsão de impedimento para o caso em questão, tendo em vista que a presente conselheira não se encontra em nenhuma das hipóteses de impedimento processuais que pudesse macular o julgamento do presente processo. Assim sendo, não me julgo impedida, em hipótese nenhuma, de funcionar no processo 6090/2016, dígito 9, nem tampouco apreciar a promoção por antiguidade nos termos do edital 69/2015, pelas razões e fundamentos legais assim expostos. E achei muito digno da parte de Sua Excelência, o doutor Alcides, em concluir a manifestação oral dele e dizer que, no entendimento dele, nem ele próprio e nem eu estaríamos realmente impedidos. Como, na verdade, não estamos. No caso do doutor Alcides, foi uma coisa assim porque ele foi puxado por conta da decisão do Conselho em relação às duas conselheiras. Se o Conselho entendeu que elas estariam impedidas, automaticamente puxou o doutor Alcides. Mas agradeço a conclusão do pensamento do doutor Alcides em dizer que nem ele nem eu realmente estamos impedidos. Pela lei, Vossa Excelência estão com toda a legislação do Brasil, irmãos, que diz que eu não estou impedida. Em hipótese, não estou impedida de atuar em nenhum processo. Muito obrigada, senhor. Eu gostaria de colocar a matéria em debate. Doutor Leonardo Cavalcante. Boa tarde. Bom dia. Bom dia a todos. Eu cheguei há pouco no conselho, não participei no primeiro momento dessas discussões, mas eu, revendo essa situação, eu acredito que, inclusive, o impedimento do Dr. Maurício também não existe. Primeiro, porque ele atua como função do Ministério Público, que estava designado. Ele não está litigando pessoalmente. Essa sua interpretação, que está colocada aqui, é como se ele tivesse um processo pessoal. O Dr. Maurício está agindo como membro do Ministério Público. Portanto, ele não tem interesse nenhum pessoal contra o Dr. Joatana. Portanto, eu até acredito que o Dr. Maurício também não está impedido. Como a senhora não está, e como o Dr. Alcides. Então, não sei, sinceramente, e até quando eu tomei conhecimento desses fatos, fiquei até um pouco perplexo com essa briga interna dentro do Ministério Público, dentro do nosso Conselho, por conta desses tais fatos. Não haveria necessidade dessa arguição mútua, porque o Dr. José Maurício está em exercício do Ministério Público, exercício da função dele de promotor de justiça e de procurador de justiça. Portanto, é só esses comentários que eu gostaria de ser feito. Quem mais gostaria de usar a palavra?
Excelência, doutora Vera Brandão, com a palavra para conclusão. Segue o ponto. De início, é importante lembrar que o princípio da imparcialidade que alberga as relações processuais, não só judiciais, mas também administrativas, é princípio que tem como escopo evitar que o julgador se posicione previamente por quaisquer das partes em uma determinada relação processual. Como se percebe, a imparcialidade é pressuposto de validade do processo, de modo que este somente pode ser instaurado validamente se o órgão julgador não tiver qualquer interesse pessoal que beneficie esta ou aquela parte da demanda. Sobre o princípio da imparcialidade, assim ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Neto. A imparcialidade está ligada à independência do juiz e é manifestação do princípio do juiz natural. Constituição Federal, artigo 5º, número 37 e 53. Todos têm o direito de ser julgados pelo juiz natural, imparcial e pré-constituído na forma da lei. Entretanto, não se pode exigir do juiz, como ser humano, neutralidade quanto às coisas da vida, neutralidade objetiva, pois é absolutamente natural que decida de acordo com seus princípios éticos, religiosos, filosóficos, políticos e culturais, advindos de sua formação como pessoa. A neutralidade que se impõe é relativa às partes do processo, neutralidade subjetiva, e não às teses nem abstratas que se discutem no processo. Não é motivo para afastamento do juiz por parcialidade o fato de ser conhecida sua opção política, filosófica ou religiosa, Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais de 2010. Em caso, analisando-se a exceção de impedimento em questão, verifico que a arguição de impedimento foi levantada em desfavor da excelentíssima senhora conselheira Maria Luzanira Formiga, em razão desta ter proferido autorizista desfavorável ao promotor de justiça, Dr. Joatan de Castro Machado, quando do julgamento de admissibilidade do pedido de inscrição do mencionado promotor para a promoção à segunda instância, edital. Só questão de ordem, desculpa até interromper, porque Vossa Excelência trocou. Eu votei favorável, né? Eu pedi de inscrição. Né? Foi Sua Excelência de Suzane, foi quem. Mas depois Vossa Excelência retificou. Favorável. Eu disse assim, eu leio desfavorável. Desculpe. Não, proferido voto de vista favorável ao promotor de justiça. Desculpe, tem Dr. Joatan de Castro Machado, quando do julgamento da admissibilidade do pedido de inscrição do mencionado promotor para promoção à segunda instância, edital número 069/2015. Promoção esta, diga-se, que é objeto de pedido de desclassificação reportado nos autos do processo 6090/2016, visto 9. Todavia, tal arguição, ao nosso sentir, revela ser frágil, não merecendo com a devida venha ser acolhida. É que a referida conselheira, ao proferir o mencionado voto visto, não obstante fosse favorável ao promotor, apenas o fez com amparo na sua livre convicção motivada, não havendo, portanto, em razão do seu posicionamento no aludido voto, ser a mesma considerada como impedida ou suspeita, não havendo, segundo nos consta, qualquer previsão quanto a essa circunstância na legislação, cujo rol é taxativo sobre a matéria. Ora, para que a excelentíssima senhora conselheira Maria Luzanira Formiga fosse declarada suspeita ou impedida, era preciso mais, não bastando tão somente ter esta participado do julgamento e proferido voto vista. Voto este mediante utilização de sua livre persuasão racional e que, como se disso, é lícito a qualquer julgador utilizar-se
era preciso bem mais. Era necessário também que ficasse demonstrado, extremo de dúvida, qualquer tipo de interesse pessoal da referida conselheira em favor desta ou aquela parte, porque, ao nosso sentir, com a devida vênia, não se pode concluir o caso posto em debate. Dessa forma, sem maiores delongas, voto pela rejeição da presente exceção de impedimento. Com volta da doutora Suzane Pompeiro. Bom dia a todos. Excelência, por ocasião de pedir inscrição para concorrer ao cargo de procurador por antiguidade, eu manifestei em indeferimento pedido. A doutora Luzanira pediu vista do voto e o meu voto foi vencido. No caso, que o Conselho entender contra a nossa doutora Luzanira, nós estaríamos em situação idêntica. Então, nesse caso, eu acompanho a doutora Vera e entendo que não existe impedimento. Doutor Firmino. Senhor presidente, eminentes conselheiros, acho que o doutor Alcide disse tudo. Não há impedimento, não existe impedimento no caso do doutor Alcide, nem no caso do doutor Maurício, nem no caso do doutor Luzanira, nem no caso do doutor Suzane, nem do questionário, mas vamos tocar no assunto. O que eu li, na manifestação aqui da doutora Luzanira e da doutora Suzane, foi no ato de admissibilidade da inscrição. Ou não? Estou examinando só isso, a admissibilidade da inscrição. Trazendo para o lado do pai, comparando. Se o juiz receber uma petição inicial e mandar emendar, ou se aceitar, mandar citar ou vista ao Ministério Público, não há de admissibilidade. Se fosse assim, o juiz não continuaria no processo. Então as duas funcionaram só na admissibilidade. Portanto, eu voto integralmente para ela. Doutor Léo Cavalcante. Acompanhar na coisa. Por nossa estranha do Conselho, seja bem-vinda. Caros colegas, Sueli, vice-diretor, presidente da Comissão e os caros conselheiros, colegas e presidente da associação. Eu peço vênia, excelência, já que essa ministério realmente assim, uma situação bastante peculiar, eu peço vênia para ler, fazer a leitura do meu voto e já requeiro, já que ele seja anexado aos autos do processo. Egrégio Conselho, cuida a hipótese dos autos de exceção de impedimento formulado pelo conselheiro Alcides Jorge Evangelista, em face da conselheira doutora Luzanira Maria Firmina, para a formação do colegiado apto a apreciar a matéria posta nos autos do processo número 6090/2016, dígito 9, por meio do qual a Corregedoria Geral do Ministério Público requereu a desclassificação de membro deste parquê em processo de promoção por antiguidade. Na sessão do Conselho Superior do Ministério Público, realizada no dia 23 de fevereiro de 2016, ainda quando das discussões sobre a formação do Conselho, o doutor Alcides Jorge Evangelista sustentou possível impedimento da doutora Luzanira para funcionar do processo de referência por ter atuado no julgamento do pedido de inscrição para promoção por atividade formulado pelo doutor Joatan de Castro Machado em relação ao edital número 69/2015, ocasião em que, divergindo do voto da relatora originária, doutora Suzane Pompeiro Sampaio Saraiva, apresentou voto divergente pelo deferimento da inscrição por considerar que foram atendidos os requisitos dispostos no artigo 137 da Lei Complementar 715/2008 e no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público e da súmula
do mesmo Conselho. Cabe esclarecer que dito voto divergente da doutora Luzamira foi o voto vencedor, sendo a inscrição do Dr. Joatan Castro Machado deferida por maioria, vencidos a conselheira doutora Suzane Monteiro e o conselheiro Francisco Ozietti, daí decorrendo a propositura do pedido de desclassificação de início mencionado. Sobre a alegação de impedimento apresentada pelo Dr. Alcides Jorge Evangelista, a doutora Luzamira Maria Formiga apresentou manifestação em sentido contrário, afirmando que não há impedimento de sua parte para funcionar o citado pedido de desclassificação. Pondera que em nenhum dispositivo legal prevê impedimento para a hipótese, e que, caso se entenda que os conselheiros que participam do juízo de admissibilidade de inscrição estão impedidos de votar nos respectivos editais ou incidentes processuais, inúmeros outros feitos já julgados por este colegiado estariam nulos, o que inviabilizaria os trabalhos do Conselho Superior, pois a cada julgamento de inscrição para aprovação ou remoção, o novo Conselho deveria ser formado para julgar as promoções e remoção em definitivo. E essas razões a doutora Luzamira enfatizou e realçou quando fez aqui uso da sua sustentação oral. O regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, norma extra, senhores conselheiros, não mencionada pela doutora Luzamira em sua manifestação, dispõe claramente do seu artigo 13. Além dos impedimentos previstos em lei, considera-se impedido ou suspeito o conselheiro que tiver oficiado a qualquer título no procedimento em pauta. Cotejando detidamente os fatos com os dispositivos que regem a matéria, entendo que o caso em apreço se apresenta como uma hipótese diversa dos julgamentos de inscrições e de editais comumente decididos pelo Conselho Superior, justamente porque, após o deferimento da inscrição do promotor de justiça, houve um fato novo e excepcional, qual seja o requerimento da Corregedoria Geral do Ministério Público, pugnando pela desclassificação e promoção por antiguidade, algo de que não se tem notícia no âmbito dessa instituição, ao que me parece. Avalio que, nesse caso, por ser o processo 6090/2016, dígito 9, um desdobramento do deferimento daquela inscrição, sem a qual a impugnação da atividade não existiria, todos os membros que compuseram o colegiado naquela ocasião estão impedidos de participar deste julgamento, vez que já emitiram opiniões e votos sobre a matéria. Isso não significa, sob meu entendimento, que os trabalhos do Conselho Superior do Ministério Público ficariam inviabilizados ou que haveria sempre a necessidade de formação de um novo conselho para o julgamento de inscrições nos processos de movimentação da carreira e outro para decidir sobre os editais em si, em absoluto. O que vislumbro na hipótese ora discutida é que algo mais que foge do trivial ocorreu a partir do momento em que a Corregedoria Geral do Ministério Público requereu a desclassificação de um membro em processo de promoção por atividade. Em matérias como a que ora se analisa, de singular importância institucional, é salutar, é conveniente, é prudente que o colegiado seja formado por membros completamente livres de opiniões ou pré-julgamentos sobre o assunto, de modo que possa externar um voto isento de qualquer parcialidade. Com todo o exposto, é que entendo mais prudente, à luz, prescreve o nosso regimento interno, votar pela procedência da exceção de impedimento da doutora Luzamira Maria Formiga. É como penso, senhor presidente, e é como voto, egrégio conselho. Concluída a votação, naturalmente o pedido de Vossa Excelência está deferido e será postado aos autos e a maioria dos presentes
Conselho pelo improvimento e que, devidamente com a divergência de Vossa Excelência, né? Há um voto divergente, quando o Conselho já votou a maioria pelo improvimento. Eu sempre declaro improvimento. Sessão. Excelência, me perdoe, mas eu acho que nós ainda temos ainda uma situação pendente, na ata da sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2016. E, não obstante, não tenham sido, digamos assim, protocolado o processo, consta aqui na ata o seguinte: pelo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. José Wilson Salles Júnior, foi proposta a reflexão acerca de eventual impedimento da senhora Vice-Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva, sua substituta legal, vez que a mesma atuou em fase de processo de inscrição do doutor Joatan de Castro Machado, inclusive opinando pelo indeferimento da inscrição do mesmo, ao mesmo tempo em que afirmou que, acaso fosse reconhecido o impedimento de sua substituta legal em atuar no caso, todos os membros do Conselho Superior do Ministério Público que tenham atuado na fase de inscrição estariam igualmente impedidos. E eu aqui pergunto a Vossa Excelência, como presidente dessa sessão, se essa matéria vai ser colocada em votação ou isso é apenas uma mera. Acho que há uma expressão que decidida a maioria, como foi decidido, no meu sentido, não há mais impedimento. Não é? Porque a situação é similar. Não sei se estou equivocado, mas para mim parece que ela, por esse aspecto. Ela não se realmente, ela não se foi impedida, ela inclusive concorda, mas eu tenho a impressão, doutor, que eu, na posição em que estou aqui convocado, eu posso até apoiar esse impedimento, se for o caso. Eu acho que isso é um. Excelência, então, indagarei se eu poderia submeter a discussão. Exatamente, não. Isso aí só já disse que já foi deliberado. Por maioria, todos disseram, inclusive quando o doutor Euler se manifestou, quando fez a parte onde ele foi discutir a matéria, ele já antecipou o voto dele, inclusive dizendo que não haveria nenhum impedimento. Eu respeito o entendimento de todos os colegas aqui, naturalmente, mas eu entendo, Excelência, que a doutora, a senhora vice-corregedora, é impedida de funcionar dentro deste processo. Posso explicar, se assim for, de Vossa Excelência, que eu exponho com razão. Nada mais democrático. Nós estamos aqui para discutir a matéria e tirar todas as dúvidas, para que se haja realmente um julgamento equilibrado e com um senso de justiça. Os senhores concordam com esse posicionamento? Porque eu entendo que regimentalmente nós concluímos a votação e ficaria um voto divergente, que não daria unanimidade, mas a maioria decidiu, né? E eu então gostaria de ouvir o colegiado de uma forma democrática. Eu, por mim, não teria nenhum incômodo. Se há uma divergência, é um direito que está incorporado. Eu vou agradecido, eu compreendi isso. Se eu estou propondo aqui, Senhor presidente, seria prudente que houvesse realmente uma manifestação de todos os conselheiros, já que essa questão realmente foi ventilada naquela sessão. Consta da ata, não é isso, doutora? Vossa Excelência citou da ata da sessão. Na sessão ordinária. Essa questão realmente foi ventilada por Sua Excelência o Corregedor. Então é bom que realmente o colegiado se posicionasse com relação a isso. Senhora, doutora Suzane. A situação da idêntica à minha. No caso do Conselho reconhecer que não existe impedimento com relação a ela, eu acredito que também não existe com relação a mim. Porque seria similar. Eu fui pelo indeferimento, fui voto vencido, ela foi pelo deferimento, voto vencedor. Eu acho que com relação a isso não existe dúvida. Se não existe impedimento com relação a ela, não há de existir também com relação a mim. Eu acho só para deixar claro as coisas, depois de sugestão, Você eu colocaria só de votação se já acompanha a votação já realizada. Só para esclarecimento da secretária. Doutora, eu estou
atento ao eventual seleção, explicitação. Regimento. Na verdade, eu ia só fazer uma consulta. A senhora está propondo uma exceção de impedimento em relação à doutora Suzana. Eu ia falar. Não, é isso que eu estou perguntando, doutora, porque no procedimento anterior foi oportunizado tanto a doutora Luzanira como o doutor Maurício a manifestação, tá certo? Dentro da esteira do Código de Processo Civil, lá do 308 então vigente, né? Então, assim, aí é isso que eu estou perguntando, se vai ser decidido isso tudo hoje, ou se vai ser instaurado esse incidente. Eu vou propor incidente de suspeição em relação à vice-corregedora. Impedimento, né? Eu acho que é um fato novo que surge, com Vossa Excelência, me parece que é um fato novo que eu gostaria de uma forma como bem sugeriu a doutora Samira, que nós ouvíssemos o colegiado, né? Não é verdade? Porque nós já tivemos, já adentramos ao mérito final, né? Já há uma votação por maioria. Eu gostaria então de ouvir o colegiado e eu em nós. Eu gostaria só de saber se eu estaria impedido de propor essa suspensão. Se a doutora Socorro vai fazer esse incidente verbalmente, formalmente? Doutor, eu vou fazer, posso fazer, apresentar, por isso eu posso deixar registrado. Eu tenho aqui, porque eu posso aproveitar o meu voto e já transformar no incidente. Só que explicar, doutora, se a senhora vai fazer formalmente, aí tem que estar para formar as pessoas responderem. Se vai ser feito formal, se vai feito verbalmente, não sei se a Suzana está apta a fazer a defesa dela oral. Antes que suspender, então, que é um fato novo e que se sobrepõe a... Eu acho que não é nenhum fato novo. Aqui foram vários incidentes, digamos, né? Mas o que é fato é que a maioria entendeu pelo incumprimento. Quando chegou o voto da legislação, meu voto divergente é no sentido de criar tanto o impedimento da doutora Luzanira, lógico que não foi segundo, eu entendo criar impedimento da como não houve formalização desse incidente de impedimento em relação à vice-corregedora, consta apenas a eventual discussão, eu estou trazendo isso ao aluno para quê? Para que seja oportunizada essa conselheira para naturalmente efetuar. Eu posso até fazer e deixar registrado aqui no ápice, mas enfim, eu posso fazer isso por escrito, no prazo, a doutora terá o prazo para se defender. Então, eu acho que isso aí é o que cabe dentro digamos, dessa presidente. Doutor Zevaldo, só uma questão que eu me lembrando aqui do que ocorreu na 8ª sessão. O Conselho entendeu que tanto a doutora Fátima Diana como a doutora Helena Ferraz estavam impedidas. E, de uma forma automática, o doutor Alcide se integrou àquele grupo de impedimento. Mas não houve necessidade de se fazer, de se formalizar nada com relação ao doutor Alcide Jorge, porque já que eles estavam na mesma situação nas duas colegas, automaticamente ele foi absolvido. Do mesmo jeito é o caso da doutora Suzane. Quer dizer, se o conselho entendeu que eu não estou impedida, automaticamente a doutora Suzane não está. Quer dizer, vai ser um ato, praticamente, eu vou usar aqui uma palavra, me perdoe, doutora Socorro, assim, desnecessário, porque extensivamente, quer dizer, o que foi decidido em relação a mim, automaticamente deve ser decidido em relação à doutora Suzane. Nós apenas vamos protelar mais uma sessão. E atenção a esse efeito. É uma coisa que se estende, é automático. Mas como foi formalizado, eu preciso de prazo investigatório para que se ela insistir nesse pedido, que eu acho assim, né, em todas as venhas, viu, doutora Socorro? Porque já que o Conselho decidiu, quer dizer, automaticamente a doutora Suzane está na mesma minha situação. Então, quer dizer, nós vamos, como se diz, chover com molhado, né? Mas essa questão de
praticidade, de racionalidade. Ou seja, o Conselho já está antecipadamente dizendo que vai votar contra o impeachment, né? Já disse, nem esperar para ouvir as ações da Corregedoria. Não, já disse. Ok. É a mesma situação, é a mesma que a doutora Suzana, idêntica. Não é impedimento. Mas não foi formalizado, doutora Sandra, desculpe, nesse caso, em uma situação formal, eu também vou precisar de independência. Do jeito que Vossa Excelência teve oportunidade, teve prazo para isso. Vossa Excelência mantém naturalmente, né, o incidente, e eu gostaria de saber do colegiado se nós teríamos, no caso, Vossa Excelência teria condições de apresentar o que é um prazo, não é isso? Nós temos que, Vossa Excelência formaliza e, evidentemente... Eu posso fazer oralmente agora, se reduzir a tempo, mas eu não vou precisar de prazo. Eu não estava presente na sessão anterior. No meu, só mais uma última intervenção. No meu caso, do doutor Maurício, foi feito verbalmente. Tanto eu, como Sua Excelência do doutor Cid, fizemos sessão. Precisou fazer um ato formal. Pronto, nós fizemos assim. Então, no caso, a doutora Socorro Brito, ela quer fazer a sua manifestação oral e, ao depois, a doutora Suzane, é um direito que assiste, tem um prazo razoável, naturalmente. Ela não se, ela quer examinar o que vai ser posto e, naturalmente, apresentar suas razões. A doutora Socorro. Então vamos ouvir a doutora Socorro Brito. Senhor presidente, senhora vice, excelência, O artigo 14, até o início do trâmite. Pois é, isso é que eu questionei, eu coloquei a apreciação de Vossa Excelência, exatamente porque nós havíamos concluído a votação e com voto divergente. doutor, é o seguinte, eu fui convocada para uma pauta que seriam julgados dois impedimentos e eu estava seguindo a pauta. O artigo 14. O artigo 14, né? Eu vou pegar a pauta. Eu estava seguindo a ordem da pauta. Tanto é que na primeira oportunidade, quando eu falei, eu voto a favor. Ela vai ainda explicitar. Eu gostaria só de fazer uma indagação. Se hoje o processo do consulado fosse hoje, eu acho que não haveria fórum suficiente. Eu vou Eu ia observar isso também, doutora, porque na ata, assim, ficou registrado que Vossa Excelência, como relatora do processo, exigiu, está certo, senhora, o quórum completo, até porque essa deliberação são 2 terços, está certo? E para ser pego, vocês teriam que ter 8 julgadores, eu acho que nós não temos 8 julgadores aqui, eu ia fazer até essa observação. Então, de qualquer forma, como já está registrado nessa ata, e Vossa Excelência exigiu o quórum completo, então não acredito que seja do interesse de se julgar uma matéria dessa relevância com o quórum completo. Não, a minha indagação é a seguinte: se na próxima sessão, provavelmente vai ser convocado outro procurador ou promotor. Então, se chegar aqui um outro promotor que arrue o impedimento do mérito, como é que vai ficar essa situação? Vai ficar se protestando? Tinha que haver uma regularização, uma regulamentação. E aí não vai haver como esse julgamento. Porque vai ficar assim para a próxima sessão. Isso para o relator não é bom. E vocês podem, eu acho que vocês podem caçar a minha manifestação, se ninguém quiser que não vão nem registrar em áudio pelo meu. Eu queria só E fica, não, isso aí não vai ficar, obviamente que não. Eu queria só fazer essa indagação e
Exatamente, Vossa Excelência até manifestou isso de uma forma democrática, gostaria de ouvir. Não, eu ouvo que está estreando no Conselho e sua opinião, seu voto foi muito bem feito e o interesse da autora, que não está no Conselho, fazer e se interessar. Eu louvo o seu posicionamento. Não é cantar nada? Não, lógico. Eu poderia, doutor, se o senhor me permite, eu poderia fazer uma breve exposição aqui do que eu entendo no caso da corregedora, eu entendo no caso da entendi, estender aqui no meu caso. E se os senhores entenderem que eu realmente estou, digamos assim, prevalhando, eu vou me quedar na reunião, na decisão dos senhores. Aí eu pretendia pelo menos justificar o motivo da minha, digamos, impugnação à presença da doutora, da corregedora como julgadora, neste caso. Se for possível, aí depois a gente, né? Se você olha, doutor Socorro na sua distração, não. Eu acho que nem posso acessar o direito do doutor Socorro. Exatamente, eu acho que não tem como. Se ela abriu o papo. Até porque, assim, lógico, a doutora Suzane, ela não se sentiu ainda de jeito nenhum, tá certo? Eu acho até, em respeito absoluto aqui à maioria, eu vou fazer aqui uma breve exposição, porque eu entendo o que suscitou, digamos, esse meu entendimento de que a vice-corregedora é tão pedida quanto a doutora Suzane, mas isso já foi definido, tá certo? E depois a gente pode discutir isso aqui. Se disser, não, doutora, não, realmente a senhora está dizendo uma coisa que não tem fundamento. Ok. Tá certo? Posso fazer? Ok. Tem que ter um ambiente democrático, para que não caia dúvidas. Eu quero, primeiramente, ressaltar, lógico que os senhores estão vendo aqui, que eu estou estreando até há 15 dias atrás, até um mês atrás eu estava na mesma expectativa que o colega do Jota está aí, esperando por esse momento. E a gente, quando está do lado de lá, né, esperando o nosso nome sendo submetido ao crivo, o julgamento dos conselheiros, que a gente também votou na época que eles, né, vocês se habilitaram, e eu fico muito preocupada, e sempre fiquei em relação a isso, da gente sempre ter, e eu sei que todos aqui têm esse entendimento de se fazer lógico, de se fazer justiça, de fazer um julgamento isento de quaisquer outras ilações que não seja a que seja permitida pela lei. A doutora Suzane, como vice-corregedora, ela oficiou no processo, no pedido de inscrição do doutor Joatan, foi inicialmente endereçado para ela, e ela fez um voto, e eu tive a curiosidade de ler, naturalmente, o voto da doutora Suzane, que ela debruça toda a vida institucional do doutor Joatan, e ao final ela pugna pelo indeferimento da inscrição dele, analisando toda, digamos, a vida pregressa dele na instituição. E naquelas razões em que ela fez a exposição dela, ela deixou já, digamos, não de forma propositada, como foi a doutora, os amigos que até o doutor assim, achou que talvez ela tivesse entrado no veto, mas nas razões do voto da senhora corregedora, a mim me pareceu que ela deixou transparecer agora uma questão de mérito, tá certo? Em que já de forma, digamos, eu não sei, talvez lógico, inconsciente, de que ela já estaria predisposta a um futuro, no julgamento da aprovação dele, já se manifestar contrariamente à posição do doutor, à promoção do doutor Joaquim. O que acontece? Mudou o corregedor, a doutora Suzane continuou como vice, tá certo? E o atual corregedor, o doutor José Wilson Salles Jones, entendeu por bem estar no direito dele de entrar com o pedido de impugnação, de desclassificação da promoção do doutor Joaquim. Ora, não é difícil, senhores, imaginar que a posição defendida pela doutora Suzane, ainda quando relatora originária daquele pedido de inscrição, ela já se posicionou contra o indeferimento da inscrição dele. Não é difícil a gente perceber que seria o mesmo entendimento que ela seguiria
seguiria ao que foi demonstrado pelo senhor corregedor, ou seja, de que o senhor Joatan, por ostentar, digamos, ele está respondendo a alguns outros procedimentos, ele não deveria figurar ou ser promovido e ter a sua carreira, a sua ascensão funcional, digamos, colhida. Esse é apenas o intuito do que eu vejo, essa luz no fim do túnel, digamos, de que, olha, ela é a vice-corregedora. É lógico que ela vai seguir o mesmo entendimento que está lá espousado pelo senhor corregedor. E isso, senhores, a mim me parece que macularia aquela isenção, me perdoe, senhora, apenas tudo, senhora corregedora, macularia aquela isenção que deveria ter, porque ela já chegou nesse processo para julgar, quando ela já vinha de antes emitindo uma manifestação exatamente na mesma linha do entendimento do atual corregedor. É isso que eu entendo, que há, digamos, que ela não poderia figurar como julgadora numa situação desse processo. E aí os senhores me questionariam, poderiam questionar, doutora, e pode ser o membro nato substituído por outro convocado? Eu fiz também uma pesquisa, senhor presidente, e pode sim, não há nenhum impedimento. Então, essas são as razões que eu coloco aqui. Eu analisei também, li detidamente o voto da doutora Luzanira. Eu entendi, da mesma forma que eu entendi quando li o voto da doutora, que a doutora Luzanira Fubriga, ela esmiuçou tanto a vida funcional, digamos assim, os antecedentes que me perdoe, doutor Lacanto, da vida funcional do doutor, e ela me pareceu também que ter ingressado no mérito da questão, e que por isso eu entendo que ela já estaria com o ânimo comprometido, o ânimo isento comprometido. São essas as razões que eu entendo, mas se os senhores acharem que realmente isso é uma loucura minha, eu posso submeter aqui, se você não, doutora Caroço, e eu esqueço o assunto. Eu só quero deixar aqui registrado esse meu entendimento. É apenas agora buscando velar pela completa e total isenção na hora do julgamento da promoção por atividade do colega Joatan. Esse é apenas o meu intuito. Muito obrigado. Eu acho que nós temos aqui uma coisa a elucidar. Nós já estávamos com a matéria, como observou o doutor Eulério, inclusive chamou a atenção que o momento próprio no regimento interno. No momento que começou essa sessão, que se trata de impedimento, o julgamento do processo começou, você está falando de impedimento. A minha postura é, o regimento do artigo 13 diz, iniciado o julgamento, não se pode mais abrir essas matérias. No meu entender, no meu entender, no meu zero entender, é o seguinte: se começou o julgamento pelos impedimentos, que vai se tratar a matéria de fundo, contra a doutora Sandra, mas eu entendo que começou sim o julgamento. Se começou o julgamento, não se cabe mais a arguição do impedimento. É para ser sido feito até agora. No momento de explicar a pauta. E por conta disso, eu acho que, dando segurança ao preciso, eu gostaria de ouvir o colegiado para ratificar as posições colocadas. Há uma coisa que se impõe regimentalmente, como bem Vossa Excelência citou, como é o regimento interno, naturalmente calcado na lei. E o funcionamento, o questionamento levantado, um zelo pela doutora Socorro Brito, que estreia com um senso de responsabilidade, claro que entendo com isenção, ela olhando a coisa pelo aspecto legal, técnico-legal. Então eu gostaria de sentir o que deveríamos, como deveríamos caminhar diante desse fato, que não é comum no colegiado. E eu gostaria então de ouvir o colegiado. Inicialmente, naturalmente não vamos levantar grandes polêmicas, eu acho que a matéria foi devidamente debatida, cada qual colocou o seu posicionamento de uma forma livre, dentro das suas convicções. Eu gostaria de ouvir a partir da doutora Vera Wanda. Senhor presidente, Eu não estou ouvindo, doutor.
A senhora é pelo recebimento ou não da exceção? Não, é o seguinte, eu entendi bem a posição da doutora Socorro, foi brilhante. E, examinando, tem assim um certo sentido a explicação que ela fez. Mas como eu sou a relatora, eu prefiro me abster de votar. Eu entendi essas ponderações, Sua Excelência do trouxe o mas entendo que é extensivo. A decisão do colegiado em relação a mim foi extensiva a todos os integrantes, inclusive a doutora Sueli, que também comprou o Conselho Superior, que está na mesma condição minha. Ela só não está compondo o atual Conselho porque está de férias e não pediu para estar aqui hoje, porque esta faculdade poderia estar, quer dizer, a mesma situação em relação a mim se estende a Sua Excelência doutora Sueli, doutora Suzane. Então, e outra coisa, e se a doutora Suzane, no momento do julgamento da desclassificação, entender, por conta da condição dela, se ela estiver aí na condição de corregedora, ela pode, inclusive, se abster de votar por conta da condição dela de corregedora e ter ingressado com o pedido de desclassificação, né? Em nome, ela estando no mundo da corregedoria. Seria também uma outra vertente de raciocínio. Mas eu entendo e concordando plenamente com as ponderações de Sua Excelência do doutor Eulério, eu entendo que também não comporta, no atual momento, esse pedido. E pedindo até, assim, uma ponderação da doutora Socorro, para que ela realmente retire esse pedido de suspeição da doutora, de impedimento da doutora Suzane, entendendo que a questão já foi resolvida, da mesma forma que foi resolvida em relação à doutora Diana e à doutora Vera Ferraz, que por extensão foi levantada em relação à Sua Excelência do doutor Alcides. Então, é a mesma situação, né? Para o doutor Alcides, o conselho daquela época, não entendeu que havia uma necessidade de procedimento de suspeição e impedimento em relação ao doutor Alcides, porque as duas, o fato gerador que fez com que o Conselho Superior do Ministério Público entendesse que a doutora Vera Ferraz e a doutora Fátima Diana estavam impedidas, foi extensivo à Sua Excelência do doutor Alcides. É a mesma situação que se apresenta no momento. Então, tem que a doutora devia ponderar, para não procrastinar mais ainda, para que a gente possa realmente decidir essa questão, que o Conselho. E outra coisa, vai ser até difícil, porque vai ser necessário, se a doutora Suzane sair, né, que eu acredito que não haja, porque a questão já foi parcialmente decidida, vai ter que ser convocado mais 2 promotores de justiça para compor o Conselho. Porque, no momento, com a saída de Sua Excelência, o doutor Maurício, vai ter que ser, já vai ter que ser convocado um promotor. Porque a última que foi convocada foi Vossa Excelência, porque os demais todos estão impedidos ou suspeitos. Então, além da necessidade de convocação de um promotor, agora, se a doutora Suzane sair, que eu acredito que isso não ocorra, mas se isso ocorrer, existe a possibilidade, né? Serão 2 os convocados, 2 promotores. Então, é mais procrastinação, né? Desculpa a expressão. É esse o meu entendimento, senhor. Obrigado. Doutor Firmino. Meu presidente, eu acho que o doutor tem razão, mas a doutora Socorro está estreando hoje. O julgamento dela está começando hoje. Então, dentro da razoabilidade, eu acho que a gente devia aceitar, lógico, o pedido dela. E a doutora Suzane quer falar se aceita ou não. Você vai pedir prazo para responder. Mais um curso. Se é que eu entendi, o doutor Alcides, autor da manifestação na sessão anterior, ele considerou que a doutora Rosalina não está impedida. Nem ela, nem ele. Foi isso, doutor Alcides? Foi conclusão que ele trouxe. O doutor Alcides concordou com o posicionamento da doutora Rosalina, que não haveria impedimento com relação a ela, nem a Vossa Excelência. Os fatos que foram suscitados no julgamento da Constituição
Por essa razão, não haveria impedimento da doutora Luzanira. Nesse caso, eu não entendi a divergência. Porque se o doutor Alcides concordou com o que a doutora Luzanira formalizou na defesa dela, então existiu, nesse momento, um consenso com relação ao perda de obséquio. Foi o que eu entendi. Porque ele aqueceu aos argumentos da doutora Luzanira. Tecnicamente, eu acho. Sim, mas o meu voto com relação a isso foi em decorrência de Vossa Excelência ter retirado de discussão a questão do impedimento da doutora Luzanira. Como a minha situação é idêntica à dela, não havia um outro caminho, senão seguir o que já existia, o que já estava exposto, já estava decidido. Está entendendo, doutor? Ele desistiu da exceção. Ele disse que não havia impedimento da doutora Luzanira. Ou seja, ele aqueceu a exposição dela. Nesse caso, o que se teria a discutir se a situação e a situação é idêntica? Certo. Vamos fazer o seguinte, então. Então, seria necessário convocar apenas mais um. Então, ouvindo aqui atentamente a todas as ponderações, doutor Firmino, muito obrigado aí. Sei que o senhor compreendeu mais do que ninguém as minhas razões. E eu acredito piamente que todos aqui entenderam. E o meu intuito aqui não é nem tumultuar, pelo amor de Deus, é apenas querer exigir que todos nós, como o colega que está concorrendo, todos os julgadores estejam completamente isentos na hora de julgar. Então, atendendo ao bom senso, naturalmente, não que eu esteja fugindo do bom senso, mas apenas ouvindo, eu estou inaugurando aqui hoje essa tribuna, mas ouvindo atentamente todas as ações, eu retiro, doutor, essa minha proposta e vamos apenas deixar que seja convocado mais um para compor o fórum qualificado para o julgamento de mérito. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que é o zelo que nós temos que ter, a responsabilidade, principalmente se tratando de uma situação tão difícil para cada um de nós. Isso nós, para julgar de uma forma plena, é uma dificuldade muito grande que encontramos. Nós queremos exatamente aplicar consenso de justiça. Então, é bom que essa maneira democrática, mesmo com esse fato novo, Vossa Excelência questionou, porque é o maior subsídio para um exame ter tido e que, de uma forma democrática, a maioria decidiu. E Vossa Excelência não teve nenhum motivo de considerar que foi contra, muito pelo contrário, uma estreia brilhante que merece nós toda a nossa admiração. Muito bem. Funciona. Nós temos aqui nós temos a doutora Suélia que encerra as férias dia 22/3. Tá? Sim. Então, doutora Suélia, presente essa sessão, por favor, existe para conste a manifestação de Vossa Excelência pessoalmente. Então, sendo assim, nós completaremos o está de férias também, né? Dia 22, as minhas férias iniciaram ontem, uma férias dia 29. Mais uma consegui. Vossa Excelência também, de antemão, pode registrar. Comunico que virei. Senhora relatora, Vossa Excelência, então, teria condições de apresentar no dia 22. Sim, há 3 semanas também. Pois é. Mas também todos nós sabemos quando teremos a fatalidade, que o quórum é qualificado.
ficam devidamente cientes e sem maiores. Doutor Joatão, Vossa Excelência também se considera, né, ciente da sessão do dia 22/3. Das decisões que aqui foram estão devidamente registradas a funcionamento. Vossa Excelência quer falar no microfone? Já está presente, mas é difícil devidamente registrado sem nenhum percalço. Queda você entende e você está à vontade. Se entender fazer essa votação, já estou ciente a aceitar. Devidamente registrados, pedimos a carta da Secretaria do Bloco Colegiado. Declaro encerrado. O segundo processo que nós temos ainda na pauta, e eu passo exatamente a presidência agradecendo a presença da senhora doutora Maria do Socorro Brito Guimarães, em razão do encerramento do julgamento para a qual foi convocada, e passa a Comissão dos Trabalhos da presente sessão a nobre decana doutora Idelária Linhares, a quem neste momento passa a palavra. Muito obrigada, senhor presidente.